A sala estava envolta em uma penumbra que parecia engolir todos os sons, exceto pelo suave zumbido das lâmpadas fluorescentes no teto. Melissa sentia o peso do silêncio enquanto seus dedos deslizavam pela superfície empoeirada da mesa de metal. O arquivo à sua frente era, simplesmente, uma pasta de couro preto com bordas gastas e um selo gravado na capa. Um círculo atravessado por linhas, como um mandala geométrico. Ela não deveria estar ali, mas a curiosidade sempre foi sua maior fraqueza. Ouvirá rumores entre os funcionários mais antigos da agência sobre registros escondidos nos subterrâneos da sede, papéis que nunca eram mencionados oficialmente. Agora, sozinha naquele recinto frio e isolado, hesitava antes de abrir a pasta, sabendo que talvez nunca mais pudesse fechar aquela porta mental. O primeiro documento era um relatório datilografado cujas letras haviam desbotado com o tempo. A linguagem era técnica, quase inacessível, falando sobre equações matemáticas que desafiavam as leis conhecidas da física. Mas o que realmente chamou sua atenção foi uma frase destacada em vermelho: a criação do universo não foi um evento aleatório, mas sim uma intervenção consciente. As palavras pareciam vibrar na página, carregadas de significados que Melissa não conseguia compreender totalmente. Enquanto lia, começou a sentir um crescente desconforto, como se uma presença indescritível estivesse observando cada um de seus movimentos. A temperatura no ambiente pareceu cair alguns graus, e ela notou que sua respiração começava a formar pequenas nuvens no ar. Tentou ignorar a sensação e virou a página, mas as próximas linhas eram ainda mais perturbadoras. Elas faziam referência a experimentos realizados décadas atrás, envolvendo partículas subatômicas e algo chamado ressonância primordial, uma energia que supostamente permeava todo o cosmos. Não havia nomes de cientistas nem datas precisas, apenas fragmentos incompletos sugerindo uma conexão entre esses experimentos e eventos inexplicáveis ao redor do mundo. Melissa ouviu um som distante, como um eco vindo das profundezas do prédio. Era quase imperceptível, mas suficiente para fazê-la levantar os olhos do papel. A luz das lâmpadas piscou por um momento, e ela sentiu um arrepio percorrer suas costas. Mesmo assim, voltou sua atenção para o arquivo, determinada a continuar, embora algo dentro dela gritasse para parar. O próximo registro era uma série de fotos em preto e branco, borradas e granuladas. Mostravam enormes estruturas geométricas flutuando em um espaço vazio, como fragmentos de algo muito maior. Em algumas delas, podia-se distinguir minúsculas figuras humanas ao lado dessas construções, como insetos diante de colossos. Uma nota manuscrita na margem dizia que essas imagens haviam sido capturadas durante uma missão espacial secreta nos anos 70, mas que os astronautas envolvidos nunca retornaram à Terra. Melissa sentiu um nó na garganta ao perceber que as figuras humanas nas fotos pareciam estar se dissolvendo, seus corpos fundindo-se com as estruturas ao fundo. Ela tentou afastar esse pensamento, mas não pôde evitar se perguntar o que havia acontecido com aqueles astronautas. Será que descobriram algo que não deveriam? Ou teriam sido consumidos pelo que encontraram? O som distante voltou, desta vez mais claro, como vozes indistintas que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Melissa olhou ao redor, mas o recinto estava vazio, só ela e o arquivo. Quando abaixou os olhos novamente, notou algo que não havia percebido antes. As bordas das fotos pareciam se mover levemente, como se fossem feitas de algo vivo. Ela piscou várias vezes, tentando se convencer de que era apenas cansaço ou tensão, mas o movimento persistia. Cada vez mais desconfortável, decidiu folhear rapidamente o restante dos registros, esperando encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo. As próximas páginas eram transcrições de gravações de áudio, registros de conversas entre cientistas discutindo algo chamado o Grande Projeto. As vozes eram tensas, cheias de urgência, e algumas frases eram abruptamente interrompidas, como se alguém tivesse desligado o gravador às pressas. Um trecho mencionava a abertura de portais para dimensões adjacentes, enquanto o outro falava de uma entidade que existia além do tecido do espaço-tempo. Melissa sentiu uma opressão no peito ao perceber que essas palavras não pareciam pertencer a este mundo. Começou a sentir uma dor de cabeça latejante, acompanhada por uma estranha sensação de déjà vu, como se já tivesse lido esses textos em um sonho esquecido. Os sussurros ficaram mais altos, e agora parecia haver palavras discerníveis misturadas ao ruído, embora não conseguisse entender o que diziam. Desesperada por respostas, Melissa pegou o último documento da pasta. Era uma carta estelar coberta de anotações e símbolos que ela não reconheceu.
No centro do mapa, um ponto estava marcado com tinta vermelha, acompanhado de uma única palavra escrita em letras maiúsculas: Origem. Sentiu arrepios ao perceber que o ponto marcado correspondia a uma região do espaço que conhecia bem, uma área frequentemente estudada pela NASA devido às suas anomalias gravitacionais. O que realmente a deixou sem fôlego, no entanto, foi perceber que essa região estava alinhada com a posição atual da Terra em sua órbita, como se fosse uma mensagem enviada especificamente para este momento. O som de passos ecoou no corredor do lado de fora, e Melissa congelou, apertando o mapa contra o peito. Alguém estava chegando. Os passos no corredor pareciam propositalmente lentos, como se quem quer que estivesse do lado de fora já soubesse exatamente onde ela estava e não tivesse pressa para interromper o que estava prestes a acontecer. Melissa prendeu a respiração, os olhos fixos na porta fechada, enquanto tentava decidir o que fazer. O mapa ainda estava em suas mãos, mas agora ela sentia algo estranho emanando dele, uma vibração quase imperceptível que fazia seus dedos formigarem. Precisava sair dali, mas algo dentro dela resistia à ideia de largar os documentos para trás. Havia algo maior ali, algo que talvez pudesse mudar tudo o que sabia sobre o universo e sua própria existência. A maçaneta da porta começou a girar devagar, emitindo um rangido metálico que ecoou pela sala. Antes que pudesse reagir, Melissa percebeu que os passos haviam parado abruptamente. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente, tão denso que parecia sufocá-la. Olhou novamente para o mapa e notou que os símbolos escritos nele começaram a brilhar levemente, como se ativados por alguma energia invisível. Cada linha traçada parecia pulsar em um ritmo irregular, e as palavras origem agora pareciam flutuar acima do papel, projetando sombras distorcidas nas paredes ao redor. Seu coração batia descontrolado enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Era como se o próprio espaço ao seu redor estivesse se dobrando, comprimindo-se em direção àquele ponto vermelho central. E então, sem aviso, a porta se abriu com um clique suave, revelando apenas escuridão do outro lado. Ninguém entrou. Apenas o vazio absoluto preenchia o espaço além da porta, como se o corredor tivesse sido apagado da realidade. Melissa sentiu o ar rarefeito, dificultando cada respiração. Tentou dar um passo para trás, mas seus pés pareciam presos ao chão, como se raízes invisíveis a ancorassem ali. O mapa em suas mãos começou a aquecer rapidamente, e os símbolos brilhantes agora irradiavam uma luz intensa que iluminava toda a sala. As fotografias espalhadas sobre a mesa começaram a tremer, e as figuras humanas nelas pareciam mover-se de forma mais evidente, seus contornos se dissolvendo em padrões que lembravam fumaça ou água corrente. Melissa percebeu que os rostos nas imagens estavam olhando diretamente para ela, seus olhos vazios fixos nos dela, com uma expressão que era ao mesmo tempo de súplica e advertência. Uma voz baixa e gutural emergiu do silêncio, ecoando como se viesse de muito longe, mas também de dentro de sua própria mente. Não havia palavras claras, apenas fragmentos de sons que pareciam se rearranjar, formando constantemente significados que escapavam assim que tentava entendê-los. Sentiu uma pressão crescente em sua cabeça, como se algo estivesse tentando abrir caminho para dentro de sua consciência. Caiu de joelhos, apertando o mapa contra o peito, enquanto lágrimas escorriam involuntariamente pelo seu rosto. A luz ao redor ficou insuportavelmente forte, e por um momento, pensou ter visto formas gigantescas se movendo na escuridão além da porta, suas silhuetas angulares e irregulares desafiando qualquer lógica geométrica conhecida. Quando finalmente conseguiu levantar os olhos novamente, percebeu que a sala não era mais a mesma. As paredes estavam cobertas por padrões intrincados que pareciam gravados na própria realidade, como cicatrizes deixadas por algo que havia rasgado o tecido do espaço. Os registros sobre a mesa haviam se transformado em algo que não conseguia nomear. Objetos que pareciam feitos de vidro líquido, refletindo cores que seus olhos nunca tinham visto antes. O mapa em suas mãos agora era uma superfície infinita, como se contivesse todo o cosmos dentro de si. Tentou soltá-lo, mas ele parecia fundido à sua pele, uma extensão de seu próprio corpo. A dor em sua cabeça aumentou exponencialmente, e percebeu que os sussurros agora vinham de dentro dela. Múltiplas vozes falando simultaneamente em uma cacofonia ensurdecedora. A porta escura continuava aberta, e algo começou a emergir dela. Não era uma figura sólida, mas sim uma massa de sombras que se retorcia e pulsava, assumindo formas vagamente humanoides antes de se desfazer novamente. Tentou gritar, mas sua voz foi engolida pelo vazio que se expandia diante dela. A massa de sombra se aproximava,
e com ela veio uma sensação de deslocamento, como se o tempo e o espaço tivessem perdido seu significado. Seus olhos estavam fixos naquela forma, que parecia não ter começo nem fim, apenas um fluxo constante de movimento e silêncio. Sentiu-se puxada para frente, como se a própria realidade estivesse tentando arrancá-la da existência. O mapa em suas mãos vibrava com uma intensidade que fazia seus dedos sangrarem, e por um instante, teve a impressão de que estava sendo transportada para outro lugar, ou talvez para dentro de si mesma. No meio do caos, uma memória surgiu. Estava a criança, sentada no chão da sala de estar, olhando para o céu noturno com os olhos cheios de sonhos. Alguém havia lhe dito uma vez que as estrelas eram janelas para outros mundos. Agora, entendia. O universo não era um vazio, mas um labirinto de possibilidades, e ela, sem saber, havia aberto a porta errada. As vozes dentro de sua cabeça se tornaram mais claras, e por um instante, compreendeu. Não era ela quem buscava respostas, era algo lá fora que buscava um meio de voltar. E então, tudo parou. A luz se apagou, a dor desapareceu, e o silêncio voltou a dominar o recinto. Acordou deitada no chão, o mapa ainda em suas mãos, mas agora vazio, como se nada tivesse acontecido. No entanto, em seus olhos, brilhava uma nova consciência, uma certeza de que a verdade nunca mais seria a mesma. E no fundo de sua mente, ainda ecoava a palavra origem, não como uma resposta, mas como um convite.